Olá, bom dia. Está no ar Notícia de Frente, hoje, sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do professor Lorenberg e do Antero Paes de Barros. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, telespectador e telespectadora. Certo, eu quero começar a Notícia de Frente de hoje falando do Éder Moraes e de uma nota de repúdio que a Associação dos Procuradores do Estado de Mato Grosso mandou. É o seguinte, a Promate emitiu uma nota pública contra a entrada de Éder Moraes no Conselho da Desenvolve Mato Grosso, após a Procuradoria-Geral do Estado entrar com a ação de dissolução parcial da sociedade para afastar o ex-secretário Éder Moraes e Pedro Nadaf do quadro de acionistas da Agência de Fomento de Mato Grosso. A Associação dos Procuradores do Estado veio a público ontem manifestar seu apoio à PGE. Em nota pública, a associação destaca que Éder possui condenações criminais por atos contra a administração pública e, no entendimento da PGE, não pode fazer parte do Conselho da Administração de uma agência tão importante que é a Desenvolve MT, Desenvolve Mato Grosso. Peraí, o Éder Moraes ainda era do Conselho? Não, vai entrar. Vai tomar posse agora no Conselho. Mas indicado por quem? Como é que funciona esse Conselho? Pois é, ele... como é diz o aqui governo do Estado que indica? Não sei se é o governo do Estado, porque como fala aqui, olha... Deve ser os acionistas Os ex-secretários, o Éder Moraes e o Pedro Nadaf, eles fazem parte do quadro de acionistas da Agência de Fomento de Mato Grosso, que é a Desenvolve MT. Então, deve ter um conselho ali, igual toda empresa, né, que tem acionistas, e esse conselho deve decidir quem vai fazer parte ali do conselho, quem serão os membros, não é isso, professor? Deve seguir meio que a ordem também de uma empresa privada, não? Exatamente. Mas, olha, a Apromate está coberta de razão, porque o ex-secretário Éder Moraes já foi condenado, e por ser condenado, a meu juízo, eu posso estar enganado, mas a meu juízo, ele é impedido de fazer parte de um conselho de tamanha importância desta empresa. Eles são sócios, né, da Desenvolve MT, e desde a fundação da Desenvolve, que foi em 2003, eles fazem parte, na verdade. Agora eles iam assumir cadeira no Conselho Administrativo da Agência de Fomento, que tem como principal acionista, e por isso o questionamento do Antero, o Estado de Mato Grosso. Primeiro o Estado tem que barrar isso. Segundo, o Ministério Público tem que barrar isso. Terceiro, o Poder Judiciário tem que barrar isso. Quarto, que Éder Moraes é um deboche do Poder Judiciário. Pois é, isso que eu queria falar agora. Ele está condenado a 140 anos de prisão e não acontece nada, absolutamente nada. Há quanto tempo Éder Moraes está condenado, gente? Há quanto Foi tempo? A 104, né? 140 anos. 140 anos. Ele está condenado a 140 anos de prisão em primeira instância. Para ele preso, ele precisa ser condenado em segunda instância. Só que ele foi condenado a 140 anos de prisão há mais de quase 2 anos. Há quase 2 anos ele está condenado a 140 anos de prisão. Por isso que eu digo, a justiça não mudou. Nós tivemos um bom juiz, que foi o juiz Sérgio Moro, tivemos um bom TRF4, que foi o tribunal lá de Porto Alegre, mas a justiça não mudou. O TRF1, por exemplo, não julga o Éder por quê? Porque o Éder tem que ser julgado para ir para a prisão pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele sendo de Mato Grosso, ele é julgado no TRF1. Por que não é julgado isso? Isso é um deboche, é um assinte, é uma zombaria contra o Ministério Público Federal e contra o Poder Judiciário. E esse cidadão não se contém. Ele quer ficar no poder. Pois é, falando em deboche, ele quer participar de conselho. para decidir os rumos de onde que o Desenvolve MT
Aplica ou não dinheiro, ela está de brincadeira. Temos mais desenrolar para a gente continuar comentando, falando deboche, né, Antero, que você acabou de citar. A resposta do Éder Moraes ao site RD News, que esta ação é sem pé e nem cabeça, é um erro infantil, erro típico de procuradores em estágio probatório, o que não tem o menor conhecimento sobre o funcionamento financeiro. Estão misturando alho com bugalho. Sou acionista da Desenvolve MT e fundador, criador da agência há mais de 15 anos, devidamente declarado junto à Receita Federal e registrado em todos os órgãos competentes financeiros. Para o ex-secretário, as ações são pessoais e não podem ser retiradas por ninguém. Não faço parte da administração nem da gestão da Desenvolve. Faço parte do quadro de acionista. Trata-se de uma empresa privada. Tenho dúvida se os procuradores têm legitimidade para esse tipo de ação. E então ele tece aí duras críticas à Procuradoria e o Estado vai à Justiça também. É a empresa privada cujo maior acionista é o dinheiro público, é o Estado. Pois é, e tem essa outra notícia aqui, que o Estado vai à Justiça também para barrar a entrada dos dois ex-secretários, né? Porque é o Éder Moraes e também o Pedro Nadaf. Esse Pedro Nadaf também, olha, cara, é um carinha de pau brilhante, né? Porque ele dava palestra sobre ética, sabia? Ele era contratado por uma determinada emissora da cidade para dar palestras em nome dessa emissora, que era a TV Centro-América, sobre ética. Nenhuma culpa da TV Centro-América, porque não sabia das estripulias dele. Depois que soube, é evidente que ele perdeu o contrato com a TV Centro-América. O cidadão dava aula de ética. E ele quer participar do conselho da Desenvolve MT, quer poder. Tá de brincadeira, né? Aí o crime compensa para valer, né? Essa tem que ir para a série do jornal A Gazeta, que é uma série brilhante do crime compensa. Tem cabimento, gente. Éder Moraes e Pedro Nadaf. Um ladrão confesso do erário público, que é o Pedro Nadaf. E o outro condenado a mais de 140 anos de prisão. Tem cabimento isso, eles irem para um conselho de um órgão, o Estado faz absolutamente certo de ir à Justiça. E a Justiça tem que agir celeremente. Esse é o caso de liminar. Tranque a porta, põe o pé na porta do cofre. Pelo amor de Deus. Isso é uma ameaça às finanças da Desenvolve MT. Duas raposinhas de fino trato que já meteram a mão na jaca. Que é isto? Que é isso? Isso é um absurdo. Para mim, eu não tinha lido essa notícia, embora ela tenha sido publicada ontem pelos sites. Eu não tinha lido essa notícia, mas essa notícia é realmente... Choca. Não, choca e causa indignação. Né, professor? Com certeza. Ele é acionista, tudo bem, mas fazer parte do conselho, olha... Fazer parte do conselho. Primeiro que é uma vergonha o conselho indicá-lo, né? Com certeza. É uma vergonha os outros acionistas aceitarem-no. Né? Mas como o Estado é majoritário, o Estado está entrando na Justiça. Ora, se o majoritário não quer, ele não pode fazer parte do Conselho. Se o majoritário não quer, ele não pode fazer parte do Conselho. Mas mais do que isso, a Justiça tem que julgar Éder Moraes. E o Ministério Público, federal e estadual, precisa de fazer esses acordos aí de pai para filho, né? Porque o acordo com Pedro Nadaf foi um acordo de pai para filho. Foi um manjar dos deuses. Porque ele devolveu menos que 15% do que roubou. Então, é um negócio assim, fantástico, no sentido de que o crime compensa. O Instituto da Delação Premiada é aprovado por mim. Eu sou favorável ao Instituto da Delação Premiada. Você economiza muito tempo de investigação, apura muito mais rapidamente os crimes. Quem faz a confissão e a delação deve sim receber benefícios, mas não nessa proporção. Ele tem que devolver, no mínimo, tem que devolver o que roubou. No mínimo tem que devolver, não devolver 15% do que tirou dos cofres públicos, conforme a reportagem do jornal
a Gazeta, que faz uma série brilhante e é uma série histórica, é uma série para ser guardada e acompanhada, né? Porque não vai parar aí, né? Não vai parar aí. E que serve de alerta também para que o Ministério Público, nos futuros acordos, possa realmente fazer uma situação melhor para a sociedade, né? Eu creio que o Ministério Público, tudo bem, tem no afã de apurar, etc e tal, mas ele tem que propor, tem que aceitar a delação, mas tem que aceitar a delação impondo regras que devolvam mais o patrimônio para a sociedade, né? E isso cabe exclusivamente ao Ministério Público. O Estado já se manifestou também, né? O governador Mauro Mendes, como eu disse há pouco aqui, entrou com uma ação de dissolução parcial da sociedade para exclusão social e minoritária com pedido de liminar para afastamento imediato dos citados no quadro de acionistas, ou seja, Éder Moraes e Pedro Nadaf. Faz muito bem o governador Mauro Mendes, porque não dá para conviver com isso, né? E agora eu quero saber quais são os destaques de vocês de hoje. Vamos começar com você, professor Lorenberg. Nayara e amigo telespectador, agora muito recentemente, o Congresso em Foco fez um levantamento. Nesse levantamento buscou os sites do Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais e da Justiça Estadual e Federal. Nesse levantamento, referindo-se ao Senado, ele chegou a uma lista de 25 senadores que estão na mira da Justiça. Veja, que foram denunciados, estão sendo investigados, inclusive a respeito eleitoral, com a questão eleitoral. Então, são 25 senadores, ao passo que na legislatura anterior eram 44 senadores. É esse o tema do meu comentário. Certo, Antério, e o seu? O meu comentário é o seguinte, é sobre essa brigalhada no Ministério Público. Não sei se vocês acompanharam, não sei se o professor Lorenberg acompanhou, né? O Procurador-Geral de Justiça, no último dia 27 de junho, ele chegou a propor, inclusive no Colégio de Procuradores, que o Colégio de Procuradores cassasse o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Não sei se vocês acompanharam isso pela imprensa, foi divulgado timidamente. E ontem o José Antônio Borges se posicionou no Colégio de Procuradores. E eu vou mostrar aqui o posicionamento do Dr. José Antônio Borges e vou abordar algumas questões que o procurador José Antônio Borges encaminhou para a Assembleia Legislativa. Eu diria o seguinte, a sociedade tem que aplaudir o procurador José Antônio Borges. E os senhores procuradores não podem usar assim, um espírito de corpo para, em arrepio à lei, quererem agredir a democracia interna da própria instituição Ministério Público. O procurador José Antônio Borges teve uma belíssima de uma eleição. Ele não é procurador, ele é promotor de justiça. Tomara que isso não esteja causando inveja e ciúmes, mas a essência dos atos, porque tem determinados atos que ele precisa passar pelo Colégio de Procuradores. E tem determinados atos que ele pode mandar para a Assembleia Legislativa sem passar pelo Colégio de Procuradores. E ele mandou 2 atos para a Assembleia Legislativa extremamente moralizadores, de ajuste que a sociedade está cobrando dentro do Ministério Público, que merecem os aplausos da sociedade e que causaram indignação naqueles que querem viver de benesses. E eu creio que o procurador Mauro Viveiros vai precisar explicar o seu posicionamento anterior. Até porque a posição do Dr. José Antônio Borges, explicada no Colégio de Procuradores, e que a gente teve acesso, e eu vou ler aqui
Grande parte do posicionamento do Dr. José Antônio Borges mostra que ele tem absoluta razão. E, por favor, senhores membros do Ministério Público, respeitem a democracia do Ministério Público. O procurador José Antônio Borges foi eleito legitimamente e não pode ser cassado porque está barrando regalias dentro do Ministério Público. Ele merece o aplauso da sociedade porque ele está ajudando a salvar a imagem da instituição. É isso. Certo, então daqui a pouco a gente vai falar deste assunto durante o destaque do Antero. Olha, e vamos aqui para notícias locais de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro deve mexer no staff. O secretário deixa de acumular pastas. Ele deve mexer aí no nome do Antônio Poças, que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde após o ex-secretário Douglas Roque Correia deixar a pasta. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, deve anunciar na semana que vem mudanças na Procuradoria-Geral do município e na Secretaria de Saúde. O atual secretário de Saúde, o Antônio Poças de Carvalho, também atua como procurador-geral do município. Desde 2018, Poças assumiu a saúde após a saída de Roque Douglas Correia, que pediu demissão. O procurador-geral do município não vai mais responder pela Secretaria de Saúde. Já venceu o prazo de interinidade. Vamos resolver essa semana. Aí talvez haja uma mexida, mas pela dinâmica administrativa mesmo, disse o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, ele disse que pode manter aí Luiz Antônio Poças de Carvalho como procurador ou como secretário. Ainda não decidiu, mas já falou que ele não vai mais responder pela saúde. E a gente já teceu duras críticas aqui justamente disso, de que teria que trocar um secretário de saúde do município. Eu acho que Emanuel Pinheiro toma uma medida positiva. Primeiro que não serve essa acumulação de cargo. Eu tive uma experiência disso no governo Dani de Oliveira. Eu, durante 2 meses, fiquei na Secretaria de Comunicação e na Casa Civil. É uma loucura você acumular as duas coisas. Depois o Dante pediu-me que ficasse definitivamente na Casa Civil. Aliás, que ficasse definitivamente na comunicação. Eu disse, tudo bem, mas então eu saí da Casa Civil. Porque não dá para acumular Casa Civil e comunicação. Eu tive essa própria experiência. O Luiz Antônio Poças, que é um homem da confiança do Emanuel Pinheiro, ele não foi bem na Secretaria de Saúde. O município deixou de ter um bom procurador-geral e não ganhou um bom secretário de saúde. E o Emanuel Pinheiro está agora adotando um freio de arrumação. Ele falou que vai arrumar alguém lá que seja técnico ou político. Que seja político, mas que tenha perfil técnico. Ou que seja técnico, mas que vai estar em consonância com a política dele. Eu acho que só dessa coisa de não acumulação do cargo, o município já deve ganhar muito. E acredito que se der um salto de qualidade na questão da saúde, vai ser muito bom para a gestão dele. E não vejo o Luiz Antônio Poças, pelos desgastes que já teve na área, em condições de continuar tocando a saúde. Portanto, essa decisão do Emanuel de trocar é uma decisão correta, mas devia trocar rápido, né? Para não deixar o secretário ficar aí sendo fritado. Né? Trocar rápido e não precisa necessariamente ser um médico na Secretaria de Saúde. Não precisa necessariamente, até porque um bom gestor não precisa ser alguém da própria área, mas que precisa ser trocado com rapidez, até porque é uma pasta que já foi muito desgastada em função daqueles problemas todos lá no pronto-socorro, e ainda que não foi explicado. Né? E da sangria também. Né? Exatamente. Então é preciso dar uma resposta com urgência para que a sociedade possa ficar mais tranquila com relação a isso. Torcer para que o Emanuel seja feliz na indicação. Né? Vamos aguardar o nome. É evidente que os partidos que compõem a base dele devem ter nomes experientes. Eu tenho uma convicção. O Luiz Antônio Poças deve permanecer no governo, mas não vai permanecer na Secretaria de Saúde. Pode até voltar para a Procuradoria-Geral ou ser chamado para ser um secretário-chefe de gabinete, um secretário ali
mais perto do prefeito, porque ele tem um bom trânsito político com o prefeito e com o partido do prefeito, o MDB. Parece que 10 ou 15 dias atrás, o prefeito andou procurando um nome e encontrou, inclusive, fez convite e não aceitou, um suplente de vereador. E ele não aceitou. Aliás, do próprio PSDB. Né? Que deve ser o doutor Maurélio, né? Isso, exatamente. Doutor Maurélio, né? Olha, eu quero falar aqui de uma polêmica envolvendo um dos mais ferrenhos apoiadores e defensores de Jair Bolsonaro, o deputado federal José Medeiros, que teve a esposa Ruth Medeiros nomeada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como assessora do gabinete da presidência do Senado. O salário é de R$2.000. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Igor Gadelha, da revista Cruzoé, na tarde de quarta, e foi confirmada pela assessoria de comunicação do também ex-senador. Atualmente cotado para assumir o Ministério do Turismo no lugar do colega de Câmara Federal Marcelo Álvaro Antônio, suspeito de liberar verbas públicas para candidaturas laranjas em seu estado, que é Minas Gerais. Medeiros envolveu-se em sua terceira polêmica, o discurso governista de Estado mínimo e fim da mamata, favorecimentos e meritocracia em 2 semanas, ou seja, mais uma polêmica aí envolvendo José Medeiros, que, como traz a matéria da Folha Max, ele é um defensor ferrenho do governo Jair. Na verdade, da revista Cruzoé. Da revista Cruzoé, na verdade, como reporta o site Folha Max. Mais uma vergonha para Mato Grosso. Isso aqui é crime, é nepotismo cruzado. Sim. Quer dizer, ele emprega a mulher lá no Senado, Davi Alcolumbre emprega alguém da família dele lá na Câmara dos Deputados. Isso é proibido por lei. É proibido por lei. Aí o Zé Medeiros sobe na tribuna e faz discurso moralista, que tem que exigir meritocracia, porque o governo Bolsonaro exige meritocracia, porque tem que ser meritocracia. Eu quero saber o seguinte, a mulher dele foi por meritocracia ou porque é a esposa dele? A questão... mas é um salário pequeno de R$2.000. Pequeno de R$2.000? Pelo amor de Deus, as pessoas precisam respeitar a opinião pública. Respeitar esse José Medeiros, que fez um bom mandato de senador, e está se perdendo. Está se perdendo primeiro porque ele está virando um cidadão que quer substituir o deputado que não se elegeu, como é o nome dele? O deputado evangélico que não se elegeu. O Vitório Gale? Vitório Gale. Ele está substituindo o Vitório Gale, está discutindo agora se o Glenn é casado com o marido. Você fala que ele ocupou esse lugar polêmico do Vitório Gale. Polêmico de homofóbico. Está sendo provocado por homofobia. Está sendo... vai ter que responder processo lá no Conselho de Ética da Câmara, porque chamou um colega dele de vagabundo no plenário. Coisa que é inteiramente desnecessária. Discute o tema, não precisa agredir o colega. E agora ele é flagrado com a nomeação da esposa dele no Senado, como se ninguém fosse descobrir. E por que descobriram? Porque ao ser indicado pelo Ministério do Turismo, aí foram vasculhar a vida dele. Aí descobriram. E o jornalismo investigativo de Brasília funciona. Então, assim, tem que ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta só parecer, não. Tem que ser também. A questão não é o valor, né? E isso aí é crime, na minha opinião. Isso aqui Com certeza. Assim, é preciso parar. Vai de encontro todo o discurso do atual governo que ele defende, né, Antero? É porque ele fala que é fim da mamata, meritocracia, não sei o que, etc. Cortar privilégios. Que até incha a veia do pescoço. Velha política. Velha política. O que é isto, pelo amor de Deus? O que é isto, José Medeiros? Isto aqui é um excesso, realmente, de falta de vergonha. E expõe quem? A esposa. Expõe a esposa. E, inclusive, a Folha Max traz uma foto dele dado mão com a esposa numa cerimônia lá Em Brasília, na Câmara dos Deputados. Quer dizer, expõe a imagem da esposa. Para que isso? Ele já ganha bem.
O salário de deputado federal está em torno de R$25 mil. Fora a Fora a verba indenizatória. indenizatória. Fora o auxílio moradia, que ele não paga aluguel. Ou ele mora num apartamento funcional da Câmara dos Deputados, ou ele recebe 3.800 de auxílio moradia para morar num hotel. Muito provavelmente ele mora em auxílio Em apartamento. em apartamento funcional com a família dele. Para que isso, Zé Medeiros? Você não ganhava isso como policial rodoviário federal. Isso macula o seu mandato, envergonha o seu mandato. Não deveria ter feito isso. Ser ético é fazer as coisas não imaginando que as pessoas não vão descobrir. É fazer as coisas certas até quando se tem a certeza de que as pessoas não vão descobrir. Se você fizer tudo certo, pode descobrir o que quiser da sua vida. Então, Zé Medeiros, infelizmente, é mais uma página ruim na sua história política. Não sei aonde que ele quer chegar. Ele não tem o prestígio do Bolsonaro, ele quer imitar o Bolsonaro. Mas com gestos realmente que são inaceitáveis. Porque assim, esse gesto é profundamente antidemocrático. Por que não é alguém que é concursado e tem que ser alguém que recebe um bilhetinho do deputado José Medeiros? Quer dizer, essa é uma parceria clara dentro do Congresso brasileiro. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, com raiva de algumas ações no Congresso. E isso não é bom para Mato Grosso, né? Sem dúvida nenhuma. O cargo é do presidente do Senado. Aliás, cada um dos integrantes do Senado e da Câmara Federal pode trazer para o seu gabinete comissionados, mas a questão não é essa. A questão é de que é esposa de um parlamentar. E aí é, no mínimo, imoral. No mínimo. Mas eu acho que bate na lei do nepotismo. Com certeza. Porque o Zé Medeiros pode levar essa moça para trabalhar com ele no gabinete dele na Câmara dos Deputados? Não pode. A esposa não. A esposa não. Não pode porque é nepotismo. E aí ele manda no Senado? Para quê? Para driblar a lei do nepotismo? De outro colega, no caso, gabinete de né? outro colega. Que é o nepotismo cruzado. Que é o nepotismo cruzado. Eu acredito que seja... Bom, imoral com certeza é. Quanto a isso, não tem dúvida. E legal eu acho que é também. Mas que é imoral, é. Quer dizer, eu não esperava, sinceramente, que o Zé Medeiros fosse flagrado numa imoralidade. Ele está... A menos que ele desminta isso. E que seja uma homônima da mulher dele. Não, Olha, não é minha esposa, é homônima, tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome, o mesmo tudo, mas não é minha esposa. Na verdade, Beleza. ao Folha Max... É o único jeito de desmentir. Mas ele confirmou, viu, Antero? Eu só não sei se ele confirmou aqui, deixa eu só... Ah, então, foi confirmada. Ele deu a seguinte resposta. É. Em virtude de ser do quadro efetivo do Serviço Público Municipal de Rondonópolis, a esposa do deputado federal Zé Medeiros, após decisão do seu esposo de residir toda a família em Brasília, garantindo maior dedicação ao mandato parlamentar e baseado no princípio de proteção da unidade familiar, optou pela cedência de seus serviços ao Senado Federal, obedecendo à legislação vigente. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar, hein? Não tem sentido. Parabéns aí, deputado Zé Medeiros. E ainda quer defender, né? E ainda vai fazer discurso defendendo isso. Ele vai falar que é cedida, que não é cargo novo. É nepotismo. Só isso. E a remuneração, diante das regras de cedência, a remuneração paga pelo Senado à servidora será de R$ 1.350 por mês. Mas a questão eu sei. é o valor. Não é o valor, eu estou só... O valor é a ação. É a imoralidade, né, Exatamente. da ação do deputado federal José Medeiros. Quer dizer, ninguém que votou nele pode ser indicado. Né? Mas a esposa Mas pode. a esposa pode. Acho que está de brincadeira um negócio desse, né? É isso, eu quis colocar aqui o valor, assim, para o Antero colocou em mas o xeque. valor- Gente, ele tem um aluguel, É. ele tem tudo ali pago para viver muito bem em Brasília. Por que colocar a esposa? Por que ela se disponibiliza falta- a trabalhar, então,
por esse salário, já que ele ganha R$25 mil mais VI, mais verba indenizatória. Tem as né? passagens Lógico, de avião. abre-se vários questionamentos aí para a população. Muitos. E outra coisa, o deputado Zé Medeiros é um deputado presente em Mato Grosso. Muito provavelmente ele fica terça, quarta e quinta em Brasília. Aí ele passa sexta, sábado, domingo e segunda em Mato Grosso. É. Qual que era a necessidade que a mulher dele tinha que ir para Brasília? Ele fica 4 dias aqui e 3 dias lá. Lembrando que ela vai ter que cumprir, né, a carga horária de segunda a sexta. Não sei se vai ter que cumprir. Essa é outra interrogação. Porque ele vai vir e ela vai ficar. Não. Essa é outra. Não, tudo bem. Essa é a outra interrogação. E ela vai cumprir a carga horária? Tomara que cumpra, né? Tomara que cumpra. Mas assim, tomara que cumpra não. Tomara que seja demitida. Porque não é possível um negócio desse. Não é possível que esse péssimo exemplo vai perdurar lá em Brasília. Para quem faz discurso moralista... Não cabe esse tipo de ação. Não cabe esse tipo de ação. Aliás, não cabe para ninguém. Para quem faz é muito pior. E hoje é o dia da indignação. Começamos com Éder Moraes e acabamos aqui com o deputado José Medeiros. Vamos, já que estamos em Brasília falando de assuntos do Congresso, vamos falar da reforma da Previdência. A comissão aprovou o texto principal da Previdência. Eu quero já jogar, claro, depois da aprovação, teve pronunciamento de vários opositores. Eu quero colocar um aqui na tela. Vamos lá. Nenhum daqueles que bateu palma aqui ganha 1 ou 2 salários mínimos. Portanto, tirar direito dos outros é fácil. Portanto, ir para cima dos outros é fácil. Quero ver quando se trata dos próprios direitos. Quero ver quando se trata das próprias condições. Aí isso não acontece. Olha quem fala. Olha não, só. olha quem fala não. O PT tentou aprovar a reforma da Previdência e não conseguiu. Esse discurso é incoerente. Por isso mesmo. Ela encabeçando sempre como líder do PT. E tentando aprovar. Na Dilma, tentando aprovar com Lula e não conseguiu. Agora que pode aprovar a reforma da Previdência, aí o PT é contra. Quer dizer, se eles estivessem no governo, eles seriam favoráveis. Na verdade, é o jogo de oposição, né? Mas o próprio presidente da República, quando era parlamentar, também foi contra, né? Também foi contra. Mas eu não vou justificar um erro contra o erro. Né? De forma nenhuma. Né? Eu acho que nesse ponto o PSDB foi correto. O PSDB defendeu no governo do presidente Fernando Henrique e defende agora, onde não é governo. Ele não é governo e defende a reforma da Previdência. Olha, ou todos os economistas brasileiros estão enganados, ou a reforma é extraordinariamente necessária. Pois é. Eu quero só saber o seguinte, você não consegue... Não, eu quero saber se entraram os militares. Parece que entraram, né? Entraram. Eu quero trazer aqui algumas informações. As Forças Armadas, não. As Forças Armadas, não. As Forças Armadas foram beneficiadas. Polícia Federal, sim. Os policiais os militares, que, na o verdade, Corpo de os policiais Bombeiros, que eles os policiais civis, que estavam na discussão. Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, entraram. Sim. Eu acho que deveriam entrar mesmo. E acho que deveriam entrar as Forças Armadas também. Eu vou trazer aqui algumas informações. Olha, o texto, dos 49 votos, 36 foram favoráveis ao texto e 13 contrários. Os parlamentares, na verdade, puderam fazer aí suas justificativas. A economia prevista com a reforma é de aproximadamente 1 trilhão, segundo os parlamentares. O número oficial ainda não foi divulgado. E lembrando que após o processo, o projeto segue para o plenário da Câmara dos Deputados. O texto base, aprovado pela comissão, estabeleceu aqui alguns pontos do texto. Uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres, com 15 anos de contribuição, e 65 para homens, com 20 anos de contribuição. Além disso, regras de transição para quem está no mercado de trabalho e segurado do INSS ou servidor público também foram definidas pelo relator. Tá, estados entrou ou não? Não, estados fora. Vai ter que votar Cada um aqui. vai fazer, isso. Mas Eu vou falar dos policiais, rapidinho, ou pode professor. entrar no plenário? Pode entrar no plenário. Olha só, o texto base aprovado pelos parlamentares não definiu regras de transição para a aposentadoria de policiais.
como pleiteou o presidente Jair Bolsonaro. Após ser cobrado pela categoria, Bolsonaro se empenhou pessoalmente para mudar a proposta. Pela relatoria de Moreira, policiais se aposentarão com a idade mínima de 55 anos, sem nenhuma regra de transição. Os policiais na ativa que queiram pagar um pedágio de 17% sobre o tempo de contribuição que faltaria para se aposentar nas regras atuais. Entretanto, Moreira propôs um pedágio de 100%, que não agradou os policiais. E hoje não há idade mínima para a polícia se aposentar, mas apenas a exigência de 30 anos de contribuição se homem e 25 se for mulher policial. Foi uma sessão, Nayara, muito tranquila, muito boa. Eu assisti toda a sessão. Não houve aquele espetáculo que a gente cansou de assistir em outros momentos, em outras comissões, mas foi uma sessão tranquila. A votação estava, desde o começo já se sabia da aprovação do relatório, mas agora vai para o plenário da Câmara Federal. É bom lembrar ao nosso telespectador que o governo precisa aprovar no plenário, em 2 turnos, 308 votos. Aqueles itens, senador, que foram suprimidos, se não fossem suprimidos, talvez não teria a aprovação ontem do relatório. Aqueles textos, por exemplo, a aposentadoria rural, que foi suprimida. No que fizeram, né? Bem, né? Isso, aquele BPC. Que também fizeram bem. E, né? A capitalização também foi suprimida. Que a capitalização era, na verdade, os olhos, né, a reforma do governo ministro federal. Bem, mas só ele entende disso, então o Congresso nunca vota no que não entende. Né? O Antero falou que faltou explicação parte do governo sobre o sistema de capitalização. Os estados e os municípios ficaram fora. Isso não significa dizer que um dos parlamentares não possa, durante a sessão no plenário, possa indicar o retorno de um desses itens ou de todos. Agora ele precisa ter 308 votos. Esses 3 itens não entram. O benefício da prestação continuada, da aposentadoria rural e da capitalização, esses estão fora. Isso é um consenso na Câmara dos Deputados. E acho que o Congresso fez bem. Eu não votaria também, embora seja a favor da reforma da Previdência, eu também não votaria a favor desse corte do benefício da prestação continuada. Não teria aprovação. Não teria. Não teria aprovação. Então, assim, eu acho que a Câmara alterou bem a proposta do Paulo Guedes. Eu tenho dúvidas quanto à capitalização, mas tenho dúvida por ignorância. Eu não sei como é que funciona a capitalização. Os deputados também não sabem, não sei se vai ter... porque, na verdade, se põe o Chile como exemplo. Só que o governo federal já disse que o sistema que foi proposto é totalmente diferente do que foi implementado no Chile, que deu errado e causou até suicídio da população mais idosa. Porém, não explicou na prática, não explicou ali tintim por tintim como ia funcionar o sistema de capitalização brasileiro. Assim, na dúvida, fizeram bem de não Na dúvida, aprovar. retiraram. Na semana passada, eu encontrei na internet uma entrevista do saudoso Roberto Campos, ele defendendo exatamente a capitalização. Isso há 15, 16, 18 anos atrás. Já defendia o sistema de capitalização. Mesmo assim, ele naquela entrevista não explicou e não detalhou como deveria funcionar. E ele citava o Chile, naquela oportunidade, o Chile e a Argentina. Deve ter 20 e poucos países que adotaram, e grande parte desses países já abriram mão da capitalização. Agora, o que eu acho um desserviço é não incluir estados e municípios. O Partido Novo, tem integrantes do Partido Novo que briga, que batalha para a inclusão da capitalização. E ele deve, lá no plenário, indicar para votar. Porque no plenário, tecnicamente, tem um negócio chamado assim, DVS, destaque de votação em separado. Né? Então, você pode apresentar um DVS. Então, vai ter destaque para votação em separado para reincluir no texto estados e municípios. E aí vai a voto.
vai ter menos votos do que a proposta original. Claro, vai ter menos votos do que a proposta original. Mas pode ser que passe, tomara que passe, a inclusão de estados e municípios. Agora, a questão da capitalização, a não ser que alguém brilhantemente explique lá no plenário, mas se não tiver uma explicação brilhante no plenário, acho difícil passar a capitalização. Eu vou colocar... Ainda que não venha a ser indicado e não, no plenário da Câmara, o Senado também pode, um senador pode indicar lá no plenário do Senado. Sim, mas aí, como o sistema Tem que bicameral, voltar, tem que voltar para a Câmara. Tem que voltar para a Câmara. Para a Câmara. Aí, se o Senado modificar o que a Câmara aprovou, o ideal é aprovar na Câmara para que o Senado reafirme o texto. Né? Porque se o Senado modificar, aí volta para a Câmara para mais 2 votações para ratificar ou não a mudança feita pelo Senado. É verdade. Então é uma coisa, assim, o grande teste vai ser a votação do plenário. E eu acho muito ruim tirar servidores de Estado e município. Acho assim, até, sabe o quê? Uma molecagem parlamentar. Ah, não, eu quero que o governador se exponha, eu quero que o deputado estadual se exponha, eu quero que eles coloquem a cara, porque senão o deputado estadual vai ser candidato a federal e vai tomar nosso não mandato. comprometimento, A né? explicação Na verdade, assim, ninguém fala assim, não, isso aqui é bom para o Brasil. É só pensando Estou votando a favor da reforma da no Previdência, próprio umbigo, né? porque é boa para o Brasil. Não porque vai causar desgaste, não vai causar desgaste. Aliás, eu não sei se causa desgaste. Porque pela primeira vez as pesquisas de opinião pública estão dando 70 e poucos % da população em favor da reforma da Previdência. Então eu acho que o deputado deveria votar com a sua convicção. É bom para o Brasil? Eu vou votar. Se eu tiver que perder votos, eu vou votar. Eu, por exemplo, eu tive, na minha primeira eleição para deputado federal, 3.500 votos em Poconé, que é a terra de Cristiane, mais mérito dela do que meu. Né? Na segunda eleição, eu tive 280 ou 380 votos. Eu caí de 3.500 para 280 votos. Sabe por qual motivo? Porque eu defendi uma emenda na Constituinte, de que não deveria ter garimpo em área que atinge o Pantanal Mato-Grossense. Na época, o pessoal de Poconé zangou, falou comigo, etc. e tal. Eu continuei defendendo. Eu sabia que grande parte da população de Poconé era contra a minha emenda, mas sabia que a minha emenda ajudava a preservar o Pantanal de Mato Grosso. E aí, perdi votos em Poconé, não tem importância. Mas eu fiz o que minha consciência determinou com relação a defender o Pantanal e defender o meio ambiente. Eu acho que as pessoas têm que votar por convicção. Não tem que votar porque eu vou perder voto, posso perder a próxima eleição. Isso é uma bobagem. Olha, Isso é uma bobagem. Perder a próxima eleição é normal. A eleição é para ganhar ou para perder. Então, só para a gente relembrar o que ficou de fora, tá? Foi a capitalização, estados e municípios, desconstitucionalização e o BPC. Só lembrando que já teve reação na economia, né, Antério? O dólar caiu para 3,80. Reação favorável, né? Favorável. E a Bolsa de Valores, a B3, a Ibovespa, subiu 1% e alcançou um novo patamar. O mercado financeiro está apostando nisso. Mexeu, teve uma mexida boa e favorável, né, para investidores. O mercado financeiro, sim. Tomara que o governo não arrume outra desculpa, né? Porque depois dessa aí o Paulo Guedes falou que vem com uma série de medidas, etc. e tal, para fortalecer a economia, vai baixar o preço de gás, vai baixar isso, vai baixar aquilo. Ótimo. Tomara que o governo, tomara que isso seja aprovado rapidamente, até para tirar esse discurso golpista do governo de que ele não faz nada porque o Congresso não aprova. Então aí a Câmara aprovou. E aprovou sem negociação, sem coisíssima nenhuma. Eu tenho uma divergência de fundo, é a não aprovação de estados e municípios. Eu acho que isso aí deveria voltar para o texto. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Ainda tem aqui os destaques do professor do Antério e também um projeto polêmico de revisão dos incentivos fiscais.
Agora vamos falar da suspensão temporária do processo de licitação do transporte coletivo da capital. Nos próximos 2 dias, um novo edital deve ser publicado. Os detalhes com a Sêmia Mauad. A qualidade do serviço de transporte coletivo aqui na cidade divide opiniões. Quando está calor, o ônibus está quente. Se ar-condicionado, Não tem, com esse calor de 40 graus, não tem mesmo. vale o preço? Muito caro. O que você acha do transporte público aqui da cidade? Não tenho o que falar. Você acha que os ônibus estão de boa qualidade? Sim, para mim sim. O edital de licitação prevê contratação de empresa que terá o direito sobre este serviço por 20 anos, podendo ser prorrogado por mais 10. Dentre das várias situações que nós estamos colocando, o edital ele prevê agora, para início imediato do contrato, 33% de toda a frota de ônibus com ar-condicionado, sendo que ao final do 3º ano de contrato, 70% da frota já pode estar com todo o ar-condicionado e no final do 5º ano de contrato, 100% da frota com ar-condicionado. Prevê também que a frota de veículos 0 km, inicialmente nós estamos prevendo 18% da frota e aumentando gradativamente até o final do 5º ano, possamos ter carros totalmente zero. No máximo, e nós estamos prevendo inclusive, até um limite máximo de 5 anos de uso de cada ônibus. Só que neste momento o edital foi suspenso temporariamente. Tudo por conta da orientação do Tribunal de Contas, que viu falhas no documento. A Secretaria de Mobilidade Urbana, então, decidiu fazer as adequações necessárias. Foram identificadas algumas inconsistências, sobretudo na questão da qualificação técnica que a Secretaria de Mobilidade Urbana nos encaminhou. Exigências de documentações, estudos de viabilidade do transporte coletivo e outras questões por recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que é um órgão parceiro nosso, de controle, mas em parceria, que atendendo essas recomendações, nós resolvemos adequar o edital às novas exigências. Enquanto isso, o serviço não para, até porque existe um contrato emergencial com uma empresa. Nós estamos trabalhando dentro de um cronograma, até agora o cronograma vem sendo cumprido. Nós estamos trabalhando hoje, o sistema está sendo operado por um contrato emergencial que vai até esse dia 5 de dezembro. A estimativa da Secretaria de Mobilidade Urbana é que pelo menos 200 mil usuários por dia dependam do transporte coletivo aqui na capital. Nós queremos crer que até na próxima quarta-feira que vem, da semana que vem, nós podemos já republicar esse edital. Esse edital, ele é pelo sistema técnica e preço, então ele demanda 45 dias de publicação. E nós estamos trabalhando aí com mais uns 60 dias para poder concluir todo esse processo. Que aí vem abertura de proposta de preço, qualificação técnica e outros documentos jurídicos. Isso vai demorar um pouquinho, que é normal de uma licitação. Mas nós estamos trabalhando dentro de um cronograma, está dentro do previsto, nós queremos crer que até no final, até no mês de novembro, a gente possa concluir essa licitação. Fica a dúvida aí, será que conclui até o mês de novembro, já que essa licitação tão aguardada e esperada pela população que sofre diariamente com sucateamento e a péssima qualidade do transporte coletivo, a espera também? Ele espera concluir até quando? Novembro. Até novembro. Até novembro. Pelos cálculos que ele deu aí, é até metade de novembro. Porque são 45 dias e mais 60. Então, isso aí levaria a metade de novembro. Isso sem analisar recursos, né? Que podem acontecer, aí dependendo de recursos, podem demorar um pouco mais. Mas, otimisticamente, até final de novembro, eles podem homologar o resultado da licitação. Tomara que ocorra, né? Será histórico realmente se isso ocorrer. Né? Se fizerem todas as regularizações recomendadas. Né? Não, diz que vão fazer. Tomara que façam mesmo. Eu não acredito nesses prazos. Por mais que tenhamos aí, e está lá no documento, na licitação, de que 5 anos nós teremos 100% da frota com ar-condicionado e no início 30%. Eu, particularmente, me perdoe, amigo telespectador, mas eu não acredito muito nisso, não. Até porque a prefeitura é má fiscal, né? Exatamente isso, esse é o ponto. Ela fiscaliza muito mal, aliás, não fiscaliza de forma nenhuma. Nós já tivemos esse filme em outros momentos. Já provou isso, né? Não, o contrato que está em vigor exige que as empresas detentoras das linhas são obrigadas
a construírem os abrigos de ônibus. Nós temos mais de 600 abrigos de ônibus a serem construídos. A prefeitura nunca exigiu que as empresas construíssem, ao contrário. Agora a prefeitura está construindo no lugar deles. Né? Fez esse abrigo aqui na Praça Lencastre, por sinal, a Estação Lencastre ficou muito boa, está fazendo um ali perto da Praça Ipiranga, vai fazer um na Bispo Dom José, e vai fazer um no CPA. Então, assim, a prefeitura é má fiscal. Né? E eu acho que esse é um dos erros políticos da administração do Emanuel Pinheiro. Ele tinha que exigir... Porque colocou agora o abrigo de responsabilidade da prefeitura. Não sei se ele colocou. Na licitação estava, que o abrigo era... Na nova licitação? Na nova, que o abrigo era de responsabilidade da prefeitura e não das empresas mais. Então tá bom. Mas eu acho que o grande erro político dele é não estabelecer no edital que todos os ônibus têm que ter ar-condicionado. Essa é a maior reivindicação da população de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade que tem, em média, 40 graus, gente, em média do ano inteiro. Né? Agora, no inverno, nós estamos a 37. Esse é o nosso inverno. 36, 37 graus. Então, assim, eu acredito de que o erro maior é não colocar... E eu vi uma explicação, para mim, pálida e inconsistente do secretário da Mobilidade Urbana. Mas se colocar isso, as empresas vão ter dificuldade de negócio. Alto lá. Se colocar essa exigência, nós vamos ter boas empresas. É tudo que nós queremos. Quer dizer, as empresas que vão ter dificuldade seriam... Pensando no empresário. Quer dizer, está pensando em fazer uma licitação para renovar com esses que estão aqui. Quer dizer, eles se traem nas explicações. Essas explicações não são convincentes. O que a população mais quer é ar-condicionado. Esse é um erro político grave do prefeito Emanuel Pinheiro ao não exigir que 100% da frota tenha ar-condicionado. Renovação de frota, ele começar com 30% com 0 quilômetro, até aí é aceitável. Não ter ônibus com mais de 5 anos, até aí é aceitável. Agora, ônibus sem ar-condicionado é inaceitável. Até porque vai pagar a mesma tarifa. Você entrou nos 30% que vai ter ar-condicionado, você vai pagar R$ 4,10. E depois você sai e entra num outro ônibus que não tem ar-condicionado, você vai pagar os mesmos R$ 4,10. Então é um absurdo que não tem exigido 100%. Vamos para o seu destaque então, Antero? Vamos. Meu destaque mostra que o Ministério Público está se engalfinhando lá. Todo mundo que faz mudança, ele acaba sofrendo ao fazer mudança. Eu vou ler aqui alguns trechos do pronunciamento feito no Colégio de Procuradores pelo Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Estimados colegas, procuradores e procuradoras de justiça, dirijo-me aos demais membros da instituição. Diante da repercussão gerada pelos debates da reunião extraordinária do Colégio de Procuradores, realizada no último dia 27 de junho, que inclusive ganhou repercussão na imprensa, tenho o dever, por questão de respeito, de prestar os seguintes esclarecimentos. De minha parte, pode sempre esperar respeito, consideração e muita admiração a cada um dos integrantes deste colegiado. De maneira lamentável, na última reunião, eu estou pulando alguns trechos para abreviar. Na última reunião extraordinária do Colégio de Procuradores, o insigne Procurador de Justiça, Mauro Viveiros, em minha ausência, lançou dúvida equivocadamente sobre a legalidade dos atos praticados por este Procurador-Geral, chegando no ápice de sua fala a propor até minha destituição do cargo. Todos nós sabemos como o princípio democrático nos é caro e que apenas situações extremas de ilegalidade e corrupção justificariam a destituição de um Procurador-Geral. Não é o caso, senhores. Definitivamente não. Tal medida sugerida por alguém que detém a posição de Vossa Excelência, Dr. Mauro Viveiros, Dr. Mauro está presente, não atende a outro propósito senão trazer ao nosso meio instabilidade, desconfiança e desagregação. Precisamos permanecer unidos para fazermos o combate institucional contra a corrupção, o crime e a injustiça social. Bom lembrar que a destituição do Procurador-Geral pode até ser proposta pelo Colégio, mas será decidida pela Assembleia Legislativa,
não como fez crer Vossa Excelência. Então fica a pergunta, o propósito é o de corrigir eventual ilegalidade, que demonstraremos e já demonstramos que não existe, ou provocar tumulto? Pois bem, mais uma vez recordo ao Egrégio Colégio de Procuradores de que foi brandido pelo procurador Mauro Viveiros. Não cometi nenhuma ilegalidade durante o honroso cargo de Procurador-Geral. O Procurador-Geral de Justiça, Mauro Viveiros, apesar de sua grande capacidade, está absolutamente equivocado ao supor ou tentar induzir esse colegiado ao crer que cabe ao Colégio de Procuradores deliberar sobre todo e qualquer projeto de lei. Quem diz isso não sou eu, mas o Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal e a literalidade de nossa lei. Aí ele diz o seguinte, que ele encaminhou à Assembleia Legislativa os projetos de lei de interesse do procurador, aliás, de interesse do Ministério Público, e que cabe sim ao Procurador-Geral de Justiça fazer esse encaminhamento. Não restam dúvidas, portanto, de que há matérias que devem obrigatoriamente ser submetidas ao Colégio, mas essas matérias são as previstas no artigo 16 e não se tratam dos projetos enviados por ele à Assembleia Legislativa. Aí ele não fala aqui no popular, mas ele cita aqui algumas decisões do Ministério Público, alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, que não é obrigatoriedade de passar pelo Colégio de Procuradores determinados projetos de lei, projeto de lei que cria cargos do auxílio ministerial, demonstrada, portanto, a legalidade dos meus atos e tal. Aí tem que verificar quais são as leis que ele encaminhou que desagradaram o Mauro Viveiros e talvez alguns seguidores do Mauro Viveiros. Mas, assim, publicamente ficou identificado como Mauro Viveiros. O projeto de lei em questão institui a permuta nacional no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que foi remetida à Assembleia Legislativa no dia 1º de abril do corrente ano. Ressalto ainda que, diferentemente, informei naquele e-mail, já aproveitando a oportunidade para retificá-lo, que o projeto de lei já havia sido aprovado pelo Poder Legislativo. Portanto, não há sequer a possibilidade de retirá-lo. A temática da permuta nacional foi compromisso que assumi perante a classe durante a campanha eleitoral, juntamente com a implementação da entrância única, a interiorização do GAECO e outras. Aí ele cita outros projetos de lei, mas eu vou no popular daquilo que eu estou sabendo por conversas, inclusive, com a questão dos nossos deputados. Ele está mexendo em duas coisas que são muito caras aos determinados procuradores, que agem como age aqui o nosso querido deputado federal José Medeiros. Ele está proibindo o pagamento de licença-prêmio aos mais de 400 cargos comissionados da Procuradoria-Geral de Justiça. Se é cargo comissionado, é uma medida absolutamente correta. Porque não há necessidade da licença-prêmio. Não, e cargo comissionado, você não tem hora extra, você não tem nada, você é cargo comissionado. Então, é uma medida absolutamente correta do Procurador-Geral de Justiça. Não dá para se indignar, não, vamos demitir o procurador, porque... E a outra medida que ele está mexendo, que é uma coisa que eu sempre cobrei quando a gente debatia lá no programa Opinião, é que ele está propondo o fim das 3 férias por ano dos promotores e procuradores. Acabando com as regalias, né? Botando uma férias só. Então, nós temos que erigir um busto. Sim, como qualquer em trabalhador. Homenagem ao doutor José Antônio Borges. Pelo amor de Deus, ele vai ser caçado por isso. Por cortar privilégios dele mesmo. Dele mesmo? Pelo amor de Deus, é para rir. Quer dizer, é para rir ou para chorar. Né? Qualquer uma das duas coisas não serve. Por isso que eu disse no destaque, respeitem a democracia interna do Ministério Público. Até porque o Ministério Público é composto assim, de promotores, que são honrados promotores, e procuradores, que é um número mais limitado,
que são pessoas de maior experiência e tal, e que compõem esse colégio de procuradores. O promotor de justiça, Zé Antônio Borges, concorreu contra um procurador de justiça e ganhou a eleição por um voto, mas ganhou democraticamente. De uma turma que já estava ali há um tempo, né? É bom democraticamente ele é o procurador eleito, é o procurador-geral de justiça eleito e toma medidas absolutamente em sintonia com a sociedade. Sinceramente, é o caso de um deputado entrar com moção de aplauso ao doutor José Antônio Borges. E como isso depende da Assembleia Legislativa, com certeza essa coisa do doutor Mauro, e nem creio que uma pessoa inteligente como o doutor Mauro Viveiros vai insistir nessa tese. Porque vai pegar muito mal para ele se insistir nessa tese. Vai pegar muito mal para ele e para os que se associarem a ele nessa ideia. Então, as explicações aqui, eu estou publicando na íntegra no site PNB Online hoje esse pronunciamento do Dr. José Antônio Borges, e aí o internauta poderá acessar o pnbonline.com.br, ver lá na íntegra o pronunciamento do Dr. José Antônio Borges e formar melhor a sua opinião. Mas, pelo que eu li até agora, pelo que eu ouço até agora, pelo que eu sei até agora, o doutor José Antônio Borges merece aplausos da sociedade. Não é possível você pagar licença-prêmio para 400 servidores comissionados do Ministério Público. Essa medida é uma medida necessária para fazer ajustes que a gente sempre cobrou na instituição. E aí, o Tribunal de Justiça não vai fazer? O doutor Carlos Alberto está fazendo. O Ministério Público não vai fazer? E o Procurador-Geral de Justiça está fazendo. Então, graças a Deus, a gente tem novos dirigentes que estão atuando na linha realmente de compreender as dificuldades do Estado brasileiro. O doutor Mauro Viveiros, isso aí é a velha política, né? De querer manter esses privilégios para cargos comissionados. Quem não quiser ficar lá sem licença-prêmio, pede para sair, vai embora. Coloca outro. Ele foi eleito democraticamente e foi indicado pelo governador do estado. O governador aceitou o primeiro da lista. Exatamente. Isso não pode passar despercebido. Por outro lado, o Tribunal de Contas já havia sugerido ao Ministério Público Estadual que tomasse cuidado para não infringir na lei de responsabilidade fiscal. Olha, o que faz o Procurador-Geral? Faz exatamente isso, cortar gastos, tirar privilégios. E olha, amigo telespectador, você se lembra de quando houve aquela denúncia toda das chamadas cartas de crédito, uma parte da sociedade começou a bater contra o Ministério Público. E agora nós estamos vendo a resposta de um procurador-geral. Ele está simplesmente aproximando dos anseios, dos desejos e da vontade da sociedade. Agora, não é justo que os seus pais, que deveriam ajudá-lo a conduzir o órgão de uma forma correta, justa e respondendo tanto ao Tribunal de Contas quanto os anseios da sociedade, tenha empecilho dentro do seu próprio órgão. Não tem sentido. E as ações dele, no sentido de proteger a sociedade, são absolutamente corretas. Ele está interiorizando o GAECO, está multiplicando o Ministério Público no interior, está aumentando o combate à corrupção, está trabalhando no sentido de defender a instituição para valer. Então, eu conheço o doutor Zé Antônio Borges faz tempo. Ele tem uma vida irretocável no Ministério Público. Ele e Paulo Prado são os dois procuradores, um é procurador, o Paulo Prado, ele é promotor de justiça, que trabalharam a vida inteira dedicada à criança e ao adolescente, que é uma vida belíssima, que é uma dedicação extraordinária para a nossa sociedade. Então, no momento em que ele está colocando doutor Domingos Sávio lá para pegar os engravatados,
aqueles que têm foro por prerrogativa de função, que é um dos mais respeitados nomes do Ministério Público. No momento em que ele coloca Mauro Zacchi para organizar o GAECO no interior, que ele coloca pessoas importantes da instituição, que ele valoriza a instituição como um todo, aí de dentro do Ministério Público vão surgir ataques contra ele? Não. O Ministério Público tem que se unir contra os bandidos. É isso. Certo, vamos então para o intervalo. Na volta a gente continua com o programa A Notícia de Frente. Não saia daí. Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente. Eu quero rapidinho aqui para o GD, para o site Gazeta Digital, matéria da Thalita Amaral. Olha só, vereadores usam o nome de Deus para derrubar nome social. Os vereadores de Cuiabá utilizaram o nome de Deus para derrubar o decreto que garante o nome social nos órgãos públicos da capital. O decreto foi publicado há 44 dias, porém só ontem o assunto foi debatido na Casa de Leis com direito à inserção surpresa na pauta e participação de padre, pastor e ministro para argumentar contra a alteração. A polêmica sobre o decreto ocorreu porque ele garante o uso do nome social quando a pessoa quer ser chamada pelo nome que se adequa ao seu gênero, em todos os órgãos públicos municipais, inclusive nas escolas, e prevê punição para quem desrespeitar o nome social. Para os vereadores, que a maioria se declarou cristão, a portaria visa atacar nossas famílias, como disse o vereador Luiz Cláudio, do PP, que foi líder do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara. Todos como ideologia de gênero. Deus e família estiveram entre os mais citados pelos vereadores. Só lembrando que, nesse caso aí não é ideologia de gênero, mas muitos vereadores ali, Antero, usam nome social, na verdade o nome que escolheram. Por exemplo, Lilo Pinheiro não usa o nome dele, que é Manuel Mussa Pinheiro. Juca do Guaraná, que é Orivaldo Júlio Alves. Orivaldo Júlio Alves é o Orivaldo da farmácia, o Juca é o Lídio Barbosa e o Clebinho Borges, que é Clébio Rosa Borges. Então, assim, só alguns exemplos dos que não usam o nome verdadeiro. Mas, na verdade, aí eles estão atacando essa questão da ideologia de gênero, né? Do gênero mesmo, né? Isso. É o cidadão que nasceu homem, mas assim... Não se reconhece. Não se reconhece nasceu como no homem, corpo errado, né? Nasceu no corpo errado. Não se reconhece como homem, ele quer ser chamado por um nome feminino, né? Essa pauta é meio esquisita mesmo, mas está sendo trazida de Brasília para cá, né? Está sendo importada de Brasília para cá. Talvez, eu não sei se isso é lei ou municipal, é um decreto municipal do prefeito Emanuel Pinheiro. É para assegurar que essas pessoas que já passaram por um longo processo que não é fácil, O prefeito está autorizando isso, a autorização do nome social? É um decreto, isso, para nos órgãos públicos, e também isso aí garante as escolas, entendeu? Aí na chamada lá. Por exemplo, o fulano que nasceu Nayara, vamos dizer isso, aí ele quer virar Paulo. Virou Paulo, tá? Tem gente que nem conhece que ele aí foi. Na chamada estará Paulo assegurado que ele se chame Paulo. Ou não mais o nome feminino. Esse é um exemplo. Quer dizer, o prefeito autorizou isso. É um decreto de número 7.185 que foi publicado há 44 dias. Mas ele só entrou na pauta e foi debatido na Casa de Leis. E a Câmara derrubou. Ontem. Ele foi debatido ainda não houve aí a derrubada. Não houve a derrubada. Ele foi debatido, levaram padres, pastor, enfim, ministros para debater. Ministros da igreja, né, ligado à igreja, para debater o assunto. É um assunto que é uma pauta nacional que veio para Cuiabá, né? Eles falaram muito da ideologia de gênero, né? E o Emanuel Pinheiro coloca isso em Mas debate, é né? importante que se debata isso, né, professor? Num momento onde o índice de suicídio, de depressão é muito alto, a gente sabe que principalmente com essas pessoas, não é isso? Eu acho que a gente tinha que ouvir especialistas na área, né? Eu acho que a gente tinha que ouvir psicólogo,
não é isso? Para ver como é que a pessoa vai reagir. Se o decreto for aceito. Mas qual pessoa? As duas pessoas, tanto a pessoa que está querendo ser chamado de Paulo, embora seja Nayara, ela nasceu Nayara e quer ser chamada de Paulo, né, o exemplo que você citou aí, quer dizer, como é que essa pessoa reagirá? Ela quer ser chamada de Paulo, o decreto está autorizando. Então, essa pessoa, evidente que vai estar a favor do decreto. Mas o que isso provoca na classe? O senhor é professor, na hora da chamada, o que isso provocaria na classe? Qual que é a reação da classe em relação a isso? Quer dizer, aí que eu acho que a gente tem que ter especialista para discutir o assunto. Porque eu acho que a gente tem que preservar para não agredir mais as pessoas, que já são agredidas, né? A imensa maioria aceitaria tranquilamente. Respeita. E é isso que é o mais importante. A questão maior passa pela questão da intolerância. É isso que nós temos que combater, a intolerância. Temos que respeitar sempre o outro. Na sala de aula, isso passa naturalmente. Agora, é preciso saber se fora da sala de aula, se fora da escola, isso flui da mesma forma. Mas vamos depois debater mais sobre esse assunto que é muito importante, como disse o próprio Antero. Vamos falar dos incentivos fiscais. Olha só, a novela dos incentivos fiscais continua depois de... Mas peraí, antes de falar dos incentivos fiscais, o líder do prefeito é contra o decreto do prefeito. Sim. O Luiz Cláudio é contra. Sim. É por questões religiosas. Religiosas, né? Você falou tudo. Vamos continuar falando então dos incentivos. O governador Mauro Mendes, ele concedeu uma entrevista coletiva para falar das tratativas do projeto que revisa os incentivos fiscais em Mato Grosso. O Luiz Vieira traz as informações. As tratativas relacionadas ao projeto do governo do estado que revisa a concessão de incentivos fiscais parecem estar longe de um consenso, após vários debates entre o governo do estado e que terminou com a discordância com setores do comércio, da indústria, representantes do parlamento estadual e também do agronegócio. O governador Mauro Mendes voltou a se pronunciar sobre a reinstituição dos incentivos aqui no estado. Segundo ele, os estudos estão sendo realizados desde fevereiro deste ano e estão sendo apresentados a todos os setores para que haja a aprovação do projeto. Foram feitos vários estudos. E esses estudos que começaram em fevereiro, eles tinham uma data inicial de término no mês de maio. Por que nós não conseguimos terminar no mês de maio? Eu já falei isso e vou frisar aqui novamente. Lamentavelmente, quando a Secretaria de Fazenda aprofundou e foi aprofundando, porque para restituir nós tínhamos que declarar, conforme exige a Lei Complementar 160, todos os incentivos fiscais existentes, dar a quantificação desses incentivos. E aí, quando começou a aprofundar, nós fomos descobrindo incentivos que não estavam declarados, incentivos que não estavam contabilizados, e isso exigiu um esforço da equipe que trabalhava com isso na Cefaz muito grande. Segundo o governador, um dos pontos que tornou mais lenta a apresentação da proposta foi a descoberta de que, na verdade, os incentivos que foram contabilizados e apresentados nos últimos anos são menores do que os que realmente são concedidos. A diferença entre os incentivos apresentados, que foi na ordem de 3,8 bilhões de reais, e os incentivos que realmente existem no estado há vários anos, que são de 5,2 bilhões, é aí uma diferença de 1 bilhão e 400 milhões de reais e com isso, segundo ele, não houve transparência na apresentação dos dados. Mato Grosso sempre, há muitos anos, ele dá incentivos fiscais maiores do que aquilo que está declarado em lei orçamentária. Mas eu já disse isso também, isso não é um problema meu, é um problema dos órgãos de controle, né, para que possa fazer análise do que aconteceu em data anterior a 1º de janeiro desse ano. A nós coube determinar a Fazenda que fizesse um profundo levantamento, colocasse luz nesse problema
e que trouxesse a verdade dos fatos. Mauro Mendes ressaltou que, em meio a tantas dificuldades e falta de transparência, muitas empresas que solicitaram a concessão dos incentivos de forma regular foram prejudicadas. E com isso, há também uma proposta do governo em simplificar o processo com regras mais claras, garantindo vantagens a municípios com o índice de desenvolvimento humano menor do que o da capital. Esta restituição não mexe 1 milímetro com nenhuma das empresas que estão tributadas no Simples. Portanto, 90% das empresas de Mato Grosso não serão afetadas por esta reforma. No caso do comércio, meus amigos, nós sim estamos propondo uma mudança, né, de um sistema de tributação que dá incentivo fiscal ao comércio. Diga-se de passagem que Mato Grosso é o único estado brasileiro que dá incentivo fiscal para o comércio. Segundo o governador, caso após todas essas tratativas haja um consenso e a lei seja finalmente aprovada, a expectativa é que a proposta passe a vigorar a partir de janeiro de 2020. E com isso haverá um incremento na receita do estado em aproximadamente 500 milhões de reais. Há uma estimativa de que se aprovar no próximo ano, né, porque a lei passa a vigorar a partir de janeiro, os efeitos dela, como mexe em tributação, a partir de janeiro de 2020, nós devemos ter um incremento na ordem de 500 milhões de reais. Sobre a dificuldade de consenso com os setores envolvidos e com os parlamentares, Mauro Mendes afirmou que se trata de uma mudança histórica e continua a tentativa de diálogo, segundo ele, enfrentamentos que nunca foram feitos anteriormente e que a partir de agora será aí uma tentativa de fazer esta reforma e tornar mais justa a concessão de incentivos em Mato Grosso. Segundo ele, a ideia é acabar com os favores fiscais e sobre a questão do desemprego, ele afirmou que irá responder com os fatos. O governo está sempre disposto a dialogar. Já fizemos o diálogo com todos os setores, fizemos o diálogo já com a Assembleia, estamos explicando em primeiro lugar e desmistificando algumas mentiras que foram contadas nesses últimos dias. E após isso, toda boa sugestão que não venha desconfigurar a lei, ela certamente será bem-vinda. Algumas modificações que sejam positivas, certamente serão bem-vindas. Mas o que nós não podemos concordar é com a desconfiguração, porque isso vai trazer graves prejuízos para o estado de Mato Grosso. Ou vocês concordam que alguém que está ganhando quase 1000% precisa ter incentivo fiscal? 300% precisa ter incentivo fiscal? 100% de margem de lucro precisa ter incentivo fiscal? Com imagens de Aguinaldo Cavalcante e apoio técnico de Juarez Emílio, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Olha, rapidamente, Nayara e professor Lorenberg. Primeiro que eu acho que o Mauro Mendes é muito didático, ele explica bem as coisas, etc. e tal. Mas faltou, antes de provocar o tumulto todo na sociedade, faltou uma pré-explicação, né, da comunicação do governo sobre isso. Mas eu acho que a própria comunicação do governo foi surpreendida e ela tomou conhecimento pela imprensa da questão já posta na Assembleia Legislativa. Embora o secretário da Casa Civil conheça o projeto. Eu acho que, na grande essência, o Mauro Mendes tem razão. O Mauro Mendes tem absoluta razão em grande parte desse projeto. Ele está corrigindo distorções extraordinárias e me parece muito firme e disposto a não transigir nessas correções. Normal. O pessoal do algodão já foi lá, já chorou, com uma desculpa esfarrapada. O que o pessoal do algodão está alegando? Olha, mas nós vendemos o nosso negócio na Bolsa Futuro, porque é assim que comercializa no mercado agrícola, né? Você comercializa na Bolsa Futuro, então não pode tirar 4% do nosso lucro. Está de brincadeira. Como eles sempre vão vender na Bolsa Futuro, então nunca vai poder mexer na questão do algodão. E esse é o pessoal que tem margem de sobra e que o Estado já ajudou bastante desde o governo Dani Oliveira. Então, acho que, no geral, o Mauro Mendes está certo. Está errado aonde? Quando ele quer tributar acima de 50 kW na área rural. Devia tributar acima de 100. Está errado aonde?
onde ele quer tributar a questão da energia solar. Isso é bobagem, nós não temos 1%, nós temos 0, pouco por cento de energia solar. Devia deixar isso seguir e, na minha opinião, a energia já é tributada, sendo solar ou não. É isso. Professor, vamos para o seu destaque? Nayara, Antero e amigo telespectador, ocorreu um levantamento por conta do Congresso em Foco, que fez um levantamento dentro dos sites, nos sites do Supremo Tribunal Federal, no STJ, no TSE, nos tribunais e na Justiça Estadual e Federal. Nesse levantamento, ficou constatada uma lista de 25 senadores na mira da Justiça. Desses 25 senadores, 5 deles foram transformados em réu e 1 tem prisão domiciliar. Aliás, nós já discutimos sobre ele outro dia. 25 senadores é um número menor do que a legislatura passada, que eram 44. Mas, mesmo assim, por ser menor, ainda continua muito grande num país que nós queremos mudar a sua cara, mudar a sua fotografia. Por outro lado, esses 25 representam 18 estados e mais o Distrito Federal. O MDB é o partido que tem um maior número de representação nesta lista, seguidos do PSDB e também o PSL, o Partido do Presidente da República, tem 2 nomes nesta lista. Ou seja, é uma lista que todos nós vamos trabalhar, vamos torcer para que essa lista diminua a 0, porque não tem cabimento um representante do conjunto da sociedade e do próprio Estado está numa lista envolvendo denúncias e investigação. São 31% dos senadores. 31%. E de Mato Grosso? Tem gente? De Mato Grosso, na lista faz parte o Hélito Fagundes, de acordo com o site, o Hélito Fagundes e também a senadora Selma, por conta da cassação que ela já foi condenada. E o senhor se referia ao Gugax, né, o senador que ia para o Caribe e foi barrado, ainda bem. Ele ia passar 18 dias de férias. Certo. Muito obrigada, professor. Bom dia. Isso é pouquinho pior que do Éder Moraes. Muito. Obrigada, viu, Antero? Bom dia. Até amanhã. Obrigada a você. Você fica agora com o Jornal da Manhã. Bom dia.